O programa Zona Esportiva tem o apoio cultural de Avenida Tênis Clube, 103 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Legal, estamos começando mais um programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira ao meio-dia na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Você também assiste simultaneamente no YouTube. No final da tarde nós postamos nas redes sociais e ali você pode procurar no Facebook ou no Instagram, Televisão Santa Maria, e vai encontrar o programa e vai ver o assunto que foi debatido durante o dia, ou mesmo buscar programas anteriores que ficam lá alojados. E a qualquer momento você pode rever qualquer assunto que é colocado, qualquer assunto que aqui for debatido. Lembrando sempre que nossos apoios culturais são de Avenida Tênis Clube, 103 anos de história, cada vez mais a sua segunda casa. E Ótica Santos, visivelmente a melhor, ótica de grau, ótica solar, relógios, cuias e bombas de ouro e prata, tudo em até 10 vezes nos cartões. Nosso abraço aí para o Gilmar, né, da Ótica Santos. Bom, o nosso convidado de hoje, muito especial, é uma estrela, né? É uma estrela. É do Estrela, ele é uma pessoa que compõe a direção de Estrela e faz parte com a gente aí do nosso futebol de veteranos, né? E está aqui hoje com a gente, já convidado, já ia convidá-lo há mais tempo, mas na realidade a gente deixou passar um pouco, estávamos nos organizando, nos preparando aí dentro dessa pandemia toda, né? A gente estava organizando os programas, estamos agora tentando trazer os desportistas que fizeram, que fazem e que vão ainda projetar muita coisa do nosso esporte de Santa Maria para que a gente tenha aí no retorno, né? Um retorno legal aí, sabendo tudo que está acontecendo. É o César que está com a gente, né? Satisfação recebê-lo aqui. Igualmente. Eu sei que tu assiste alguns programas da gente, tem visto alguns desportistas aí, alguns pitorescos, outros heróicos que trouxeram coisa até aqui, né? Isso aí. Mas vocês fazem parte dessa história também, o Estrela é uma grande equipe, parabéns, viu, pelo trabalho que você desenvolve lá, satisfação em recebê-lo. Muito obrigado. Agradeço de antemão a deferência, me sinto extremamente lisonjeado. Realmente a gente tem procurado desde da fundação do Estrela fazer um trabalho diferenciado de companheirismo, de trazer as pessoas como realmente uma família. A gente trata o Estrela realmente como uma família lá, e agradeço demais o convite, tá? Estou à disposição do amigo aí para a gente ir trocando. César, eu comecei a conhecer a história do Estrela através de alguns jogadores que estão lá hoje, que uma passagem que eu tive pelo Membuí, convivi com algum deles e eles já me falavam do Estrela. A Estrela é legal, é sensacional, é uma família, é tudo. E o pessoal, para voltar, que o pessoal sai e volta, né? Quem sai, volta. Quem sai quer voltar. Né? Não fica muito tempo longe. Né? Então isso aí mostra que realmente o grupo de vocês é fantástico. Me diz uma coisa, primeiro falando no César. O César começou, tu sempre jogou futebol, César? Eu sempre joguei, eu sou natural de Santana do Livramento, eu moro em Santa Maria desde 98 e comecei a transitar no futebol, no esporte amador aqui de Santa Maria, principalmente no futebol. E agradeço muito ao seu Horácio do Juventus, sim, por um amigo em comum que nos levou, eu e um irmão meu mais novo. Nós jogávamos os dois, ele na categoria 35 e eu na categoria 40 anos. E ali com o seu Horácio eu comecei a desenvolver um pouco dessa questão de administração, de entender o esporte como um todo, né? Porque a maioria dos jogadores entende o futebol amador como chegar lá, calça chuteira, entra para o campo, vamos embora depois que terminar e está tudo. Claro. E o esporte amador, ele é algo apaixonante, né? A gente se envolve, acaba administrando várias coisas durante esse processo. E ali com o seu Horácio foi uma escola para mim. Eu joguei lá durante 5 anos, o meu tempo de 40 eu cumpri tudo lá. E fui convidado, depois que eu saí lá do seu Horácio, na verdade eu tive a iniciativa, conversando com ele, de montar um 45. Eu não tinha mais idade para o 40 e tentei um 45. Já para fazer.
E daí eu comecei a procurar viabilizar isso, montamos um 45, onde eu sofri muito, mas foi um aprendizado muito grande porque está sendo desenvolvido hoje. Eu cansei várias vezes de ir nos jogos e ter 9 jogadores em campo para colocar, olhava para trás, era só mochila, era eu e mochila, Mas isso me deu bagagem e conhecimento para a gente ir se desenvolvendo. Então a partir daí as coisas foram caminhando a contento, isso. Depois se tu me permite, depois claro. Dessa montagem dessa equipe do Juventus, eu tive um problema de ligamento de joelho. Eu rompi os ligamentos do joelho e aí definitivamente eu não tinha mais como jogar. E aí eu parei por um tempo, 1 ano, e fui convidado para jogar no Charrua. Foi o primeiro convite que apareceu, o Charrua. E eu fui lá, encontrei pessoas muito boas também, assim, a gente acabou se enturmando. E depois, com o andamento da conversa, eu vou te contar o nascimento do Estrela. Como é que nasceu o Estrela? Mas aí pode contar. Tá legal essa sequência, que o pessoal vai saber na sequência, né? Isso. Aí eu fui fazer um trabalho no Charrua como jogador, convidado, fui lá, participei. Com o Gilberto Adame, pessoal. O Gilberto, grande pessoa, grande sujeito. Taquareira. Fui levado para lá pelo Flávio Maltoni, falecido Flávio Maltoni, também um grande companheiro. Você sabe que já fui diretor do Charrua? Não sabia. Diretor de futebol, mas na época do Amador ainda, quando disputava a Copa. Viu? O Gilberto me levou para lá. Tem um Toquinho, aquele pessoal que jogava da antiga do Charrua, então conheço bastante pessoal de Charrua, Gilberto. E nessa minha trajetória como jogador ali no Charrua, a gente faz muitas amizades, né? Claro. Tu acaba conhecendo várias pessoas que trabalham em várias atividades e tu é uma experiência única, né? Um dos fatores positivos do veterano é esse relacionamento que tu faz. Com certeza. Primordial isso que acontece das pessoas se conhecerem. A gente vê no dia a dia, né? É colega que está precisando de um auxílio por um emprego, por um filho que quer estudar num lugar, isso acontece muito. Claro. E fica nos bastidores, né? Isso não vai para o campo, né? Então é uma coisa interessante. Depois, quando eu assumi, eu fui convidado pelo Flávio a ser treinador do Charrua. E aí foi uma experiência muito boa lá. A gente montou uma equipe com algumas, já com essa bagagem que eu te falei no começo, eu convidei algumas pessoas lá que nos deram um suporte bom. A gente fez um início de campeonato muito bom. Uma boa base. Uma boa base. Lá eu levei o Ciso, não sei se tu lembra do Ciso, um agente assim, uma pessoa espetacular, um jogador fabuloso, estava parado há muito tempo. O Ciso foi lá, conversei com ele, nos deu uma mão. Teve outros jogadores também que acabaram compondo essa equipe. E ali a gente fez um início de campeonato muito bom mesmo. A gente tinha, eu acho que em 8 rodadas, a gente tinha lá 5 vitórias e 2 empates. Foi assim algo bem interessante de ver. Mas ali aconteceu um fato bem pitoresco, que isso não é só um comentário, porque hoje acho até engraçado. Eu acabei sendo demitido por telefone. Eu fui demitido por telefone. Um dia eu recebi, eu trabalhava numa empresa como representante comercial, aí tocou o telefone lá, atendi um ex-colega, um colega de lá, né? E ele disse, a gente quer te agradecer aí, tá? Em função de outras coisas, a gente não gostaria, mas não tem problema nenhum. Eu só quero a oportunidade de me despedir, o campeonato estava em andamento, claro, né? Claro. Daqueles que eu convidei, que estavam lá fazendo, agradecer eles, até não vai deixar os caras sozinhos, né? Exatamente. E fiz isso. No outro sábado eu fui lá, agradeci, expliquei, não foi uma decisão minha, foi uma decisão de diretoria, não cabe a mim discutir, eu estou saindo. E aí me surpreendeu uma atitude de vários atletas que quiseram sair junto. Contigo. Isso. E aí a gente acertou, cumpre o campeonato primeiro e depois a gente conversa, vamos ver o que dá para fazer. Isso deu luz aqui no dia 17 de novembro de 2011, fosse formado o Estrela. 2011. Com essa turma. Era tomara que eu não esqueça de ninguém, mas o Nedson, o Pires, o Serginho, o Elias, o Denardi. Deixa eu ver se eu não esqueço de mais ninguém. Mas durante a conversa eu vou tentando ver se eu lembrar. Foi a base Essa foi a base para que a gente formasse o Estrela, que até hoje está aí. Estrela. Isso. E aí começaram com 45. Começamos com 45.
numa reunião nesse dia, nós saímos de lá com um grupo praticamente montado, porque aí cada um conhece, eu Sim. conheço um fulano, gente boa, pode vir, ajuda, joga de lateral, joga... E aí ali nós montamos o grupo, vai puxando, saímos com ideia de nome do time, que foi também... Por que Estrela? Eu quando tinha 15 anos, em Santana do Livramento tinha um time amador, que era um time muito forte, e era um time, na época a gente chamava de adultos, né? Eu tinha 15 anos, não tinha... E foi a minha primeira experiência no futebol amador com 15 anos num time que já era adulto. Então foi muito gratificante, foi um time assim que eu guardo no coração até hoje. E sugeri para o pessoal, não tinha nome, vamos escolher Santa Maria, aí eu disse, eu posso fazer uma sugestão? Estrela, as cores da camiseta, amarelo, ouro, azul marinho e branco. Foi aceito na hora, então pronto. Foi feito por ali nessa, sem Quer dizer que vocês foram os fundadores do Estrela. Isso. Nós fundamos começando a categoria de 45. E aí, como é que tu conseguiu fazer? Bom, tinha essa base do time, vocês já começaram bem, geralmente os times começam, claudicantes, coisa e tal. Vocês sempre tiveram ali, sempre. Né? Sempre no topo. Não sei se sorte... um pouco de capacidade, gestão de pessoas não é uma coisa simples, né? Não, por isso que eu pergunto, é complicado. E no futebol ainda mais, né? Tem muito ego, tem muito são coisas difíceis de lidar no dia a dia, né? Mas essa base é que deu o suporte. Porque normalmente um time, ele tem um comandante e fica todo mundo esperando que aquele comandante diga, faz isso, faz aquilo. A gente tinha uma base boa, 8, 9, 10 jogadores que nos davam suporte fora de campo. Eles na mão, que era importante. Né? Com certeza, mais do que isso. Eles tinham confiança naquilo que a gente estava fazendo. Eles compartilhavam dessa ideia, né? E isso faz muita diferença. Então, quando a gente tinha de convidar, isso até hoje existe. Vou convidar o Tesses para jogar. Aí a gente se reunia, o Tesses joga de goleiro, não precisa ser craque, ele precisa ser gente boa. Precisa saber estar em grupo, respeitar. A gente, né, Tesses, tu vai para a beira do campo, tu tem, as substituições são ilimitadas, mas tu não pode trocar 2 times, daqui a pouquinho tu pede para a pessoa sair de novo porque alguém, Sim. né? Tu tem que coordenar isso, tem que ter jogo de cintura. E quem está do outro lado precisa entender isso, né? E que não é fácil, né? Mas a ideia de vocês, eu sempre tive de vocês uma visão de um grupo família, né? Eu sempre vejo com vocês, com as esposas e tudo. Exatamente. Foi desde o início, como é que funcionou isso aí? O Estrela no segundo, eu não tenho certeza, mas eu tenho a impressão que da Copa da Amizade, nós fomos vice-campeões, nós perdemos o primeiro jogo para Figueira por 2-1 e o segundo jogo acho que nós perdemos por 4-1. Nessa transição entre o início ali de 2011 para o segundo, terceiro campeonato, a gente formatou a ideia de que o melhor que a gente podia fazer era se divertir. Divertir, trazer a família junto, tanto que se a gente recorrer a imagens da época, a gente pode ver que o Estrela tinha uma torcida organizada nas arquibancadas lá do Figueira. Sim. Esposas, noras, filhos. Nós tínhamos mais de 30 pessoas, todo mundo com a camiseta do Estrela torcendo. E a gente quer isso. A gente quer que as pessoas da nossa... Desde o início essa semente foi plantada? Sempre. Porque a gente sai de casa sábado de tarde, às vezes tu sai 1h da tarde para jogar às 2 e tu volta às 6h30, que tem o pós-jogo depois, Exato. Que é mais importante de tudo. E a né? nossa família participa. Aí a gente tem pessoas que se identificam com isso e acabam dando um pouco a mais, né? O Pires, que tu conhece, o Pires abriu a casa dele, nos fundos da casa dele, ele tem a garagem dele e uma despensa lá. O Pires montou e lá a gente tem a nossa sala de troféus, que graças a Deus tem alguns lá para mostrar, tem a nossa bandeira, tem as nossas fotos, e lá a gente se reúne. Lá é o ponto de reunião. Lá é onde a gente... o jogo, vamos para lá. A gente tem as nossas festas, normalmente, não vou chamar de festa, confraternização assim de final de jogo. Terminou o jogo, vão lá para a sede. A gente chama de sede a casa do Pires. E ele aceita isso com a maior naturalidade do mundo. Ele e a esposa, né? Que compartilha com isso. Então, essas coisas é que nos fazem cada vez mais
Está focado nisso, fazer o melhor possível, né? Exato. Desse grupo de vocês, quantos atletas vocês têm hoje? Hoje nós estamos dando um passo à frente. O Estrela hoje teria, né, para esse ano agora 2 categorias. Ia fazer a 2 gente categorias. Decidiu dar um passo a mais pela questão da idade. Claro, tem gente que já está passando. Isso. O ano passado a gente jogou no 55 e ficaram alguns que estão conosco há muito tempo e que a gente não quer. Sim. Simplesmente eu mudei de categoria e aí... Ainda mais pessoal, a convivência que vocês têm, familiar e tudo, isso. Né? Aí nós fomos buscar uma parceria. Entendemos que o Grêmio era o melhor, a melhor parceria nesse momento e fizemos com o José Carlos e é uma equipe que ele tinha no Grêmio. Os 50 anos do Estrela esse ano ou ano que vem, quando liberarem, vai ser Estrela Grêmio. E os 55 só Estrela. Beleza. Então está aí a grande notícia. A Estrela vem com 2 categorias na próxima competição, que vai acontecer provavelmente no ano que vem. Esse ano acho que não dá mais tempo. Uma pena, de fazer, eu acabei esquecendo de trazer. O fardamento novo está pronto para a categoria 55, patrocinadores novos também, que a gente procura. Faz o seguinte, também. Me manda uma foto pelo WhatsApp no próximo programa que a gente fizer, a gente mostra a foto do. Você manda, com certeza. A gente mostra a foto. Você manda, acabei esquecendo. Então tá aí, é uma grande notícia aí. O Estrela vem com 2 categorias na próxima competição. É isso aí. Estamos trabalhando para que... E está aberto a adesões? Sempre tem um jogo, dá para conversar, com certeza. É que geralmente o grupo de vocês tem um grande relacionamento, os jogadores todos têm uma boa passagem. Isso. Então é fácil de convidar até pela maneira como vocês participam depois dos jogos, Isso. o pós-jogo. Eu sempre digo que nos times, às vezes os jogadores, a primeira coisa que eles perguntam é o pós-jogo, né? Se vai acontecer, se não vai acontecer, se acontece. Isso. Porque não tem nada pior que terminar o jogo e sair um para um bar, outro para outro para um cachorro quente, né? Não tem aquela convivência, né? Que o veterano, na realidade, é a convivência. Exato. Né? No grupo dos 55, esse semestre agora, nós tínhamos 35 jogadores para inscrever 25. 35, 20 35. A gente tinha o grupo que já estava formado, mas tinha pessoas que aí procura o César, como é que está o time, está formado, tem vaga, como é que está? Então a gente teria 35 possibilidades para inscrever 25. Os 50 é um trabalho novo, esse não. Esse a gente tem alguns jogadores que a gente lá do nosso próprio grupo, que ficaram, se não me falha a memória, 8, e os outros aí a gente ainda está buscando encaixar. Já estava mais ou menos, o José Carlos tinha já mais ou menos definido, mas para os 50 ainda a gente está montando o grupo que vai ficar o definitivo. Perfeito. Vocês querem fazer algum agradecimento para a gente encerrar aí com algum apoiador? Sempre você tem alguns apoiadores, né, que vale a pena. Eu acho que a gente tem que valorizar sempre, porque olha, apoiar o esporte amador realmente são dignos de aplauso. Então, se você tiver alguém que eu queira citar, está aí aberto. Então, vou aproveitar a audiência do programa, te agradecer mais uma vez. É uma satisfação enorme participar. Então, vamos agradecer então a Casa do Marceneiro, do nosso amigo Fernando, né, que nos apoia, também jogou conosco um semestre lá, tem uma outra turma, mas sempre que pode está conosco reunido. Onde é que fica a Casa do Marceneiro, te lembra? Lá no Distrito Industrial. Distrito Industrial. Isso. O Carlinhos, do restaurante lá em Faxinal também, que joga conosco há anos também, é um apoiador, né? O Neri Tacógrafos, ali na frente da Pampeiro Caminhões, também na saída para São Cepé. Na saída para São Cepé, exato. Está sempre nos prestigiando. A Van Service, lá do Wilton Teixeira, também é outro que sempre nos apoia. E principalmente a todo o grupo, né? Porque sem eles realmente impossível de fazer. O pessoal que vem, que agrega, que colabora, que sabe entender na hora da dificuldade. Isso não tem... Eu agradeço demais a todos. Pela parceria e pela convivência diária. E vocês continuam se conversando? Tem um grupo no WhatsApp, isso não, a resenha não... A resenha não para nunca, né? É importante para manter o pessoal unido, né? E está todo mundo com sede, né? Claro. Mas se Deus quiser, logo, acho que pelas notícias que se tem, estão liberando competições aí de tênis, vão liberar parece que o vôlei está começando a se mexer. Sim.
talvez competições não, mas já libere alguns jogos amistosos até o final do ano. Claro. E aí se projete para o ano que vem, então, as competições, a coisa volte ao novo normal. Tomara, e que a gente aproveite esse momento, né, para a gente fazer uma reflexão, se organizar como vocês estão se organizando com o novo grupo. Deu mais tempo de se organizar. Isso, senão ia ficar em cima do laço, né, até para fazer outro grupo de 50. Agora tem mais tempo para aproveitar para se organizar. Até se tu me permite, eu gostaria de te deixar uma lembrança em nome de todos lá do Estrela. Com certeza. Eu gostaria de te deixar eu não tinha a camiseta do Estrela ainda, tá aí? Não tinha a camiseta do Estrela aí? Que legal. Então, esse é um presente nosso lá de todo o grupo. Muito obrigado, muito obrigado. Espero que... Camiseta do Estrela aí. Isso aí. Aí o pessoal, Neri Tacógrafo, isso aí, né? Isso. Apoiador. Tá aí, ó. Muito obrigado, tá? Muito obrigado eu que agradeço. Muito obrigado. Manda um abraço pro pessoal lá, né? Que vão esperar que tudo volte à normalidade. Com certeza. Né? Será dado. Legal. Muito obrigado. Obrigado a todos. Nós estamos indo embora. Um grande abraço. Até amanhã. Estamos de volta com o nosso Zona Esportiva. O programa Zona Esportiva tem o apoio cultural de Avenida Tênis Clube. 103 anos de história. Cada vez mais sua segunda casa. Ótica Santos. Visivelmente a melhor.